Na última terça-feira, 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completou 22 anos. Mas você conhece os seus direitos? Para tirar algumas dúvidas de nós, os consumidores, está em nosso estúdio o subprocurador do PROCON de Novo Hamburgo, Ítalo Bronzatti. Tudo bem, Ítalo? Boa noite, Jerônimo. Tudo bem? Tudo certo. Me diz uma coisa, Ítalo. 22 anos do Código de Defesa do Consumidor. O que isso significa? Bom, significa que nós já avançamos um pouco, né, em relação na esfera do consumidor. Anterior à promulgação do Código de Defesa do Consumidor, não havia uma defesa dessa tutela desses consumidores, né? E já avançou bastante nesse sentido. Já podemos agora ajudar os consumidores de certa forma que eles estão amparados. Eu fui buscar alguns dados. No PROCON de São Paulo, em 2010, 55% das reclamações elas estavam ligadas diretamente com eletrodomésticos, aparelhos de celulares, né, cartões de crédito também. Me diz uma coisa, isso se repete aqui em Novo Hamburgo? Sim, isso se repete aqui em Novo Hamburgo. Assim como lá em São Paulo, aqui em Novo Hamburgo a maior parte das reclamações também se dá de eletrodomésticos, celulares, essas compras pela internet também, né? Uhum. E me diz uma coisa, por exemplo, uma das grandes dúvidas que todo mundo tem é a seguinte: quando eu compro um produto e eu não estou satisfeito com ele, sei lá, o meu telefone, eu compro um telefone, 2 ou 3 dias depois ele quebra, né? Que tipo de atitude eu posso tomar? Por exemplo, o código me dá o direito de receber um produto novo imediatamente? Bom, primeiramente, no caso de acontecer um defeito no produto chamado vício, o produto tem que ser encaminhado para assistência técnica e, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 18, e aí então ele tem um prazo de 30 dias para ser sanado esse defeito. Não sendo sanado esse defeito nesse prazo, aí sim se abre um leque de possibilidades aos consumidores, podendo escolher entre o ressarcimento do valor, a substituição por outro produto igual ou o abatimento na compra de um outro produto no estabelecimento. E, no caso, se tratando do arrependimento, como tu relatou, esse direito de arrependimento ele ocorre apenas nas compras que são realizadas fora do estabelecimento comercial. Então, no caso das compras por telefone, a compra pela internet, mas quando tu vai até o estabelecimento e tu se arrependeu daquela compra, tu não pode exercer esse arrependimento porque não está previsto legalmente, apesar de algumas lojas utilizarem desse meio de troca. Tá, mas se eu efetuo uma compra agora, 2 horas depois eu resolvo devolver o produto, eu posso? Isso depende muito de cada loja, a loja que tu vai adquirir o produto, porque pela lei tu não tem esse direito. Uhum. E os restaurantes? Tem muitos restaurantes que têm um valor mínimo de débito e um valor mínimo de crédito. Isso é legal? Isso não é legal. Inclusive, não só para restaurantes, assim como qualquer outro estabelecimento, não existe um valor mínimo para ser usado no cartão. O estabelecimento ele deve deixar bem claro se ele aceita ou não o uso do cartão de crédito ou de débito, mas ele não pode determinar um valor mínimo, seria uma taxa de consumação, e isso não é legal. Pois é, porque a dúvida consiste no seguinte: eu sou o portador de cartão de crédito, eu tenho ele. Eu já pago uma anuidade, eu pago um valor para poder utilizá-lo. O que os estabelecimentos me dizem quando eu tento, ou qualquer pessoa já deve ter passado por isso, tenta passar um valor inferior ao que eles estabelecem como mínimo, é que não vale a pena por causa de taxas que eles precisam pagar. Que taxas são essas? São as taxas decorrentes do uso do serviço. No caso, eles tentam passar ao consumidor a taxa que deve ser paga pela empresa, no caso, pelo estabelecimento, pelo restaurante, pelo lugar que tu for comprar. Ele quiser te passar essa taxa, tu não aceita, porque isso não é legal. Inclusive, eles podem sofrer sanções aplicando esse tipo de cobrança indevida aos consumidores. Ok, mas se eu estiver lá, estou no caixa do restaurante, eu resolvo fazer o pagamento, não deu o mínimo que eles determinam, qual que é a atitude que eu tenho que tomar? Se o atendente for firme e ele disser, não, nós não vamos passar o cartão, o que eu preciso fazer? Aí tu deve requerer uma resposta dele por escrito, se tu conseguir algum meio que comprove essa negativa dele, e tu procura o PROCON, que a gente vai entrar em contato com o estabelecimento e tentar resolver essa situação. Mas se eu sair do restaurante sem pagar, ele não pode chamar a polícia? Isso é muito relativo, porque na verdade é uma prática que não é correta. Muitos estabelecimentos utilizam essa prática e se a pessoa insiste, eles acabam cedendo. Mas é corriqueiro e a gente recebe ligações semanais de pessoas questionando a respeito desse tema. Eu até fiz uma pesquisa, eu entrei em contato com o PROCON RS e essa prática ela não pode ser adotada pelos estabelecimentos aqui de Novo Hamburgo.
Ok, e quem é que aplica essas sanções? Essas sanções serão aplicadas pelo PROCON, no caso. Assim, e, por exemplo, o PROCON vai até o estabelecimento recebe multa? Exatamente. É instaurado um processo administrativo para averiguar a situação relatada pelo consumidor e, sendo o caso, é aplicada uma multa contra esse estabelecimento. Bom, o Código de Defesa do Consumidor completou 22 anos. Há 22 anos atrás, não tinha internet. E hoje é muito comum que as pessoas comprem pela internet. O Código de Defesa do Consumidor hoje me protege quando eu estou comprando online? Ele tem essa proteção, apesar de que há 22 anos atrás não existia ainda o e-commerce, como é chamado, as compras pela internet, há sim a proteção das compras que são realizadas nos sítios eletrônicos. Tem o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor que ampara essa situação. Nas compras que são realizadas fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem um prazo de arrependimento. É o chamado direito da reflexão. Então, 7 dias a partir da compra do produto ou do recebimento deste, ele tem o direito de exercer esse direito de arrependimento, então ele vai poder devolver esse produto caso não seja do seu agrado. Mas e se o meu produto não chegou na data prevista? Eu posso devolver e querer meu dinheiro de volta? Pode sim, porque no caso tu não recebeu o produto. Então, a lei prevê que tu tem esse prazo de arrependimento da assinatura do contrato ou do recebimento do produto. Então, como tu não recebeu esse produto, tu pode exercer o teu direito. É só procurar o PROCON aqui que a gente tenta resolver o teu problema. Mas se eu receber o produto na minha casa, eu utilizei, mas eu me arrependi, eu posso Sim. devolver também? Está garantido o meu direito? Tu vai, desde que não tenha nenhum sinal de uso, desde que tu não tenha avariado o produto, tu vai poder devolver ele, Eu sim. posso ter violado o lacre, mas eu não Sim, posso exatamente. ter utilizado. Tu não pode deixar uma marca de uso, algo que impossibilite o uso futuro por outra pessoa. Tá, e essas compras coletivas? Por exemplo, compras coletivas. Existem vários sites de compra coletiva, as pessoas compram jantares, compram eletrônicos, enfim, várias coisas são possíveis de se comprar. O Código de Defesa do Consumidor também me defende nesses casos? Se eu não recebo produto? Também ampara de certa forma. Não há essa previsão específica, assim como a compra pela internet, porque é uma coisa recente que não acontecia na época do Código de Defesa do Consumidor. Mas sim, os consumidores estão amparados nesse caso, eles devem procurar o PROCON, acionar o PROCON para que a gente possa entrar em contato com essas empresas e requerer, no caso, se o produto não foi entregue ou se não estava adequado com aquilo que ele comprou, a gente entra em contato com a empresa e tenta pleitear os direitos do consumidor nesse caso. Eu queria falar um pouco de cartão de crédito. Vocês recebem muitas reclamações de cartão de crédito? Quais que são as mais comuns? É muita reclamação de cartão de crédito, aquela pessoa que está pagando juros excessivos, juros abusivos em cima da contratação, a pessoa que faz o pagamento mínimo do cartão de crédito e acaba deixando acumular uma dívida, chega até o PROCON para a gente resolver esse tipo de problemas. E acontece também muito de pessoas assim, sem nenhuma instrução, contraírem empréstimos, aquela oferta sedutora, que elas são praticamente atacadas nas ruas pelas financeiras para tirar o empréstimo e depois elas pegam parcelas muito grandes e ficam muito tempo pagando essas dívidas e acabam não conseguindo sair desse empréstimo, acabam presas. Uhum. Tá, e hoje muitas lojas eles liberam um cartão de crédito próprio para os clientes, né? Mas algumas mantêm aquele sistema de crediário próprio. Numa situação em que o cliente deixa de efetuar o pagamento do bem que ele comprou, daquele produto, as lojas podem, por exemplo, entrar com um mandado de busca e apreensão e fazer a retirada desse produto? Na verdade, para fazer a retirada desse produto, a não ser que haja uma previsão contratual nessa contratação, na verdade, assim, precisaria de um processo judicial para fazer essa busca e apreensão. Mas eu acredito que, quando isso acontece, é mais uma forma das lojas intimidarem os consumidores para estarem em dia com as suas contas, né? Uhum. Mas, por exemplo, se a loja manda até a minha casa um cobrador, né, dizendo que vai levar esse produto, isso é legal? Eles não têm esse direito? Não é legal. A pessoa não pode aceitar, inclusive, se a loja insistir, a pessoa deve procurar o PROCON, acionar o PROCON para que a gente possa entrar em contato com esse estabelecimento e verificar por que esse tipo de atitude está sendo tomada. Ítalo, me diz uma coisa, se eu estou me sentindo lesado de alguma maneira, como é que eu faço para pedir socorro para o PROCON? Bom, é só chegar até o PROCON, o horário de atendimento é das 9 da manhã às 5 da tarde, não fecha ao meio-dia, e nós estamos dispostos a receber todos os consumidores e atender todas essas demandas e tentar resolver também, né?
esse tipo de situação. Para tirar dúvidas, os consumidores podem ligar para o 3582-3340 ou 3581-9531, como aparece agora aqui no seu vídeo. É isso? Exatamente. Então tá, Ítalo, muito obrigado por ter conversado conosco. Obrigado, boa noite. Boa noite.